Jesus Cristo, amados, nós abrimos aqui a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, nós continuamos com o tema, o domínio manifesto. Temos falado que conforme Deus trabalha profundamente, o efeito da graça em nosso coração, vai produzindo mudanças. E essas mudanças são necessárias. Porque desde a queda de Adão e Eva, o homem está muito limitado na sua percepção, emoção. Então, tudo no ser humano precisa de restauração, de dentro para fora. E aqui em 1 Coríntios capítulo 8 fala exatamente sobre isso. Aqui, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Aqui Paulo está dizendo, muitas vezes nós pensamos que sabemos bastante. Esse é o nosso problema, amados. A gente sempre acha que sabe bastante. E o conhecimento teórico, o conhecimento que ele não é aplicado na direção certa, é que nenhum ingrediente que você não faz aquela comida, ele vai embolorar, vai mofar, vai se perder. O maná de um dia para o outro ele se perdia. O que vemos é que o conhecimento que não for aplicado para aquilo que foi dado, esse conhecimento, ele diz aqui no versículo 2, que só vai inchar a pessoa. Ela só vai ficar soberba, vai ficar teórica. Os fariseus estudavam a Bíblia. Eles eram dedicados. Quando Jesus nasceu, eles disseram a cidade, eles estavam esperando há 400 anos isto. E quando Jesus nasceu, chegou os magos e perguntaram, eles disseram com exatidão onde Jesus nasceria, mas não levantaram da cadeira para ir lá ver Jesus. Quer dizer, eles se conformavam em saber sobre. Sabe do conhecimento do bem e do mal? Saber sobre e explicar sobre, isto é morte na panela. O conhecimento pode se tornar um empecilho e até mesmo pode fazer com que a pessoa se perca. Aqui no versículo 2 diz que o conhecimento ensoberbece. A pessoa, ela usa o conhecimento como uma arma para ostentar sabedoria, para dizer para as pessoas o quanto ela sabe. Então, a sabedoria pode ser uma arma contra a pessoa. Em 1 Coríntios 13 diz que ainda que eu saiba todas as coisas, se eu não tiver amor, eu não serei nada. Aqui diz que a sabedoria, o conhecimento apenas filosófico, teológico da letra, incha, mas o amor edifica. Ali no versículo 2 diz, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Aqui diz, se você pensa que sabe muito de um assunto, se você pensa assim, isso mostra que você não aprendeu direito. Porque mais é o que nós não sabemos do que o que nós sabemos. O importante não é ter a resposta. O importante é ter o Espírito Santo em temor humilde. Se você está no temor humilde, a sabedoria é Cristo, certo? Ele vai te guiar. Não é você ter todas as respostas e você se virar, sabe? Um sábio que se vira sozinho. Nós temos no Antigo Testamento 2 exemplos. Salomão era um homem sem amor e cheio de sabedoria. Ele se perdeu. Com toda aquela sabedoria, sem amor pelo Senhor, ele se perdeu, ele se corrompeu com os ídolos. Sansão era um homem cheio do poder de Deus, sem amor, ele se corrompeu. Então o poder e a sabedoria sem o amor, sabedoria que eu digo é conhecimento, tá? Porque hoje nós sabemos que sabedoria é Cristo. Aí o que vemos aqui, se alguém está aprendendo para entender e explicar, ele não está aprendendo. Porque nós precisamos compreender que a palavra tem uma função. Deixa aberto aqui 1 Coríntios 8, mas abra lá em João 5,39. João 5,39. Deixa 1 Coríntios 8 aberto, que nós vamos voltar aqui, tá? Mas vamos lá para João 5,39. Então os fariseus, eles tinham o que, irmãos? Eles sabiam sobre e explicavam sobre. Isso é morte na panela. O ensino vai até um ponto, mas se ele não for aplicado em relacionamento, ele perde o seu sentido e se torna perigoso. Uma pessoa que sabe muito e se relaciona pouco, ela pode se tornar um monstro espiritual. Olha o que diz aqui em João 5,39, veja lá.
Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Muitas pessoas usam esse versículo dizendo que Deus está mandando examinar as escrituras. Não é isso que diz. Aqui não diz isso. Há muitos versículos na Bíblia que mandam nós examinarmos a Bíblia, estudarmos a Bíblia. Há muitos versículos, mas aqui Jesus não está falando isso. Ele está falando para os fariseus: vocês examinam as escrituras, porque pensam que estudando elas, vocês vão ter. Mas ele diz no 40, a função da escritura não é explicar. A escritura aponta para mim, para se relacionar comigo. Aqui no 40 diz: contudo não quereis vir a mim. Olha a resposta. Em cima, tudo que você aprender, se você não transformar isso no melhor relacionamento com Deus e com pessoas, esse estudo vai te atrapalhar no caminho. Aqui diz: vocês estudam. E através desse estudo, vocês não vêm arrependidos até mim para serem transformados pela graça. Então, o estudo pode ser um vício. O estudo pode ser algo viciante. Saber mais sobre, conhecer mais sobre. Sabe, nunca há limites para estudar e sem enfado, a Bíblia diz. Então, o aprendizado que não for direcionado ao arrependimento, é um relacionamento mais profundo com Deus e com pessoas, é um aprendizado perigoso, mal direcionado, viciante, porque aí eu estou sabendo sobre. Então, vamos estudar sobre bibliologia. Pronto, agora eu sei tudo sobre bibliologia. Vamos estudar sobre demonologia. Agora eu já matei esse assunto. Agora vamos estudar o tema graça. Estudamos aí 4 meses, pronto, tá PhD em graça? Pronto, passou no cursinho graça. Agora vamos estudar angelologia. Pronto, esse tema está esgotado, aprendeu tudo sobre isso, irmãos, não é cristianismo. Isso é farisaísmo. Não estou falando contra o ensino. Estou dizendo que o ensino em si, ele pode ser algo que é o contrário do que Deus queria. Nessa carta de amor não está todas as respostas. Por que na Bíblia tem um monte de coisas que nós não entendemos? Porque a Bíblia não está aqui para explicar, ela está aqui para nos chamar a um relacionamento com o Senhor. É uma carta de amor, um chamado a um relacionamento. Você pode ler a Bíblia para aprender sobre, ou ler a Bíblia para se relacionar com. Aí está a diferença de como você ouve. Lucas 8,18. Então a pessoa pode ser um PhD em teologia e não conhecer a Deus. E não ser transformado no caráter. Porque, só está enchendo de versículos, mas não está transformando o coração. Então, o que nós vemos é que o ensino tem a sua utilidade, mas pode ser mal empregado, tá bom? Vemos que a palavra de Deus, ela nos chama a se relacionar com o Senhor. Há várias coisas que diz: mas se Caim matou Abel, eram só 2 filhos, com quem que ele casou? Digo, olha, não me importa o CPF, o RG da mulher de Caim não vai me salvar. Deus não está nem aí, ele nem explica isso, porque o que Deus quer de explicar, e ele coloca muito tempo explicando, que de Abraão veio Isaac, que veio Jacó, que veio Davi, que veio Jesus, o Salvador do mundo inteiro. Então Deus se concentra nisso aqui. Ele vai explicar, criou os céus e a terra. Tá, ele usa um versículo. Mas para explicar Abraão, Isaac e Jacó, ele usa capítulos e capítulos e livros. Por quê? Porque tem uma coisa central. A Bíblia não está aqui para explicar. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas pertencem a Deus. A Bíblia está cheia de coisas que nós não entendemos. Cheio de coisas que o Senhor não explica, porque a Bíblia não está aqui para explicar. Deus não usa um versículo para explicar que Ele existe. Ele diz, eu existo e acabou. Ele não passa tempo dizendo, olha, gente, eu vou explicar para vocês que eu existo. Então, Ele não faz isso. Então, Deus, Ele usa um versículo, 2, para falar que criou o mar, e gasta 5, 10 capítulos para falar de José, que foi amigo dele. Então, nós podemos ver que Deus, Ele trabalha de uma maneira chamando o homem para um relacionamento com Ele. Isso é importante. Através do estudo, nós nos arrependemos e nos convertermos. Essa é a única resposta sábia. Arrepender-se e converter-se cada vez mais. Isso é um processo diário. E aqui no versículo 2 diz que a ciência, o conhecimento, ele incha. Uma pessoa que se satisfaz em saber, ela ostenta, ela se gloria, ela tem isso como algo grande. Mas ele diz, mas o amor edifica.
Aí ele diz no versículo 3: se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Aqui está a verdadeira sabedoria. Se através do teu estudo bíblico você está amando cada vez mais o Senhor e o seu próximo, você está realmente aprendendo, porque você está lendo e se convertendo e gemendo diante do Senhor com orações de jejuns e ganhando a palavra que está caindo do seu cérebro para o seu coração. Como é que nós sabemos se alguém está realmente aprendendo? Porque ela está sendo transformada, porque ela está se voltando para Deus em arrependimento e conversão, e Deus está se revelando a ela. Vemos no tempo de Moisés, quem conheceu a Deus? Moisés. No tempo de Enoque, quem conheceu a Deus? Enoque. No tempo de Abraão, quem conheceu a Deus? Abraão. Então Deus quer se revelar, mas as pessoas se contentam em saber sobre e explicar sobre. A árvore do conhecimento do bem e do mal é saber sobre, explicar sobre, repetir como papagaio o que aprendeu na faculdade. Agora, o verdadeiro aprendizado é relacionar-se com, conhecê-lo e revelá-lo através do seu caráter, com fruto, com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Ele diz em João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Então, quando Deus gera alguém pela graça, essa pessoa fica parecida com ele, não apenas estuda sobre ele, Jesus lá e eu aqui, entendeu? Mas vai ficando cada vez mais parecida com o Senhor e sendo transformado. Portanto, o estudo que não se transforma em relacionamento, em oração, em comunicação, ele se perde. Quando nós não misturamos o que nós ouvimos com oração, a Bíblia diz que as aves dos céus vêm, e alguém ouvindo, não entendendo, ela leva a palavra. Em Hebreus 4:2 diz, eles ouviram, mas não adiantou nada o que eles ouviram, porque eles não misturaram com fé. A fé sem obras é morta. Misturar com fé é transformar o que você ouve em oração. A Bíblia diz que nós não ouvimos como ouvintes esquecidos, mas como praticantes da obra. Aquele que ouve e pratica casa na rocha, diz em Mateus 7:24. Portanto, você ouve uma mensagem, ela é como um espelho que mostra algo que o mundo inteiro quer esconder. O diabo trabalha através do mundo, pessoas, carne das pessoas, a sua carne, para esconder áreas da sua vida que você precisa de restauração para perceber mais a Deus. Porque quando você fala, eu quero perceber a Deus, você chega assim, você descobre o sentido da vida, que é conhecer a Deus cada vez mais e Ele se revelar a você. O que vai acontecer? Deus vai mostrar o estado da sua alma. Quando Moisés chegou diante do Senhor, que o Senhor o chamou, Ele disse, mas tira o pó da sua sandália. Quando você começar a querer ver a Deus, Ele vai dizer, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí Deus vai começar a mostrar na sua alma áreas de arrependimento, áreas de confissão, áreas que vão sair com oração, jejuns e súplicas e lágrimas. Essa transformação na alma, ela é necessária porque a lente do coração, diz Efésios 4:17-18, que a lente do coração está cega, dura e suja, então embaçado o espírito, você não consegue perceber a Deus. Assim está o homem desde a queda, ele está completamente cego. O diabo cegou o entendimento das pessoas, e o entendimento não tem a ver com estudar sobre, mas percebê-lo no espírito. Há uma diferença entre você saber sobre intelectualmente, religiosamente, e se relacionar com e percebê-lo no espírito. Aqui está. Enquanto Saulo sabia sobre Deus, a vida dele era um lixo, mas quando ele se relacionou com Deus e viu a Deus, a vida dele mudou. Aí está. Então o estudo é um incentivo e um chamado a ver a Deus, se relacionar com Deus e ficar parecido com Deus de glória em glória, de fé em fé. É o que diz 2 Coríntios 3:16-18. Conforme você contempla Ele, você se torna. Mas para contemplar, você tem que limpar o seu coração. E para limpar o seu coração, existem áreas de pensamento, sentimentos e desejos que estão desde a queda em frangalhos. Nós não podemos perceber a Deus preocupados, ansiosos. Não podemos perceber a Deus magoados e com relacionamentos quebrados. Não podemos perceber a Deus preguiçosos, mundanos, sensuais, com pecados escondidos. Essas sujeiras estão lacradas, escondidas, sete chaves pelo diabo. Porque enquanto o pecado está escondido, o diabo tem legalidade para cegar. Esse é o trabalho dele. Aonde o diabo tiver legalidade, haverá cegueira espiritual.
Não haverá percepção espiritual. Então é muito importante para o diabo que, através da soberba, não percebamos os nossos pecados. Porque se nós percebermos, nós confessamos. E se nós confessarmos, o Senhor limpa o coração. E se o Senhor limpar o nosso coração, nós veremos a Deus. E se nós vermos a Deus, nós vencemos o diabo, porque nós teremos fé. Porque nós teremos ousadia, porque nós teremos convicção. Então o inimigo tem que manter a lente do coração suja. E para manter a lente de coração suja, ele tem que fazer duas coisas: ou esconder o nosso pecado, ou fazer-nos esquecer disto. Então você ouve a mensagem, aquilo te toca. Meu Deus, você descobre uma área da sua vida em que você não está indo bem, mas você não mistura com fé. Você sai do culto, a Bíblia diz que olha no espelho e já se esquece do que viu. Então Deus revela uma área, por exemplo, assim, que eu estou chateado com a Beth. Aí eu digo: me perdoa, Jesus. Olha como eu tratei a ferida de forma superficial. Como é que eu vou sarar assim? Eu não toco mais naquilo. O diabo sai do culto, vamos para pizza e tal. Eu esqueço completamente aquilo que o Senhor lutou, mas foi difícil, irmãos. Foi uma batalha tremenda. A carne encobriu, as distrações, a preocupação, mas ali no culto, num milagre tremendo, num trabalhar profundo, o Senhor consegue mostrar que eu estou chateado com a Beth. Ao invés de eu dizer: meu Deus, eu descobri algo, meu coração está sujo, e levar aquilo a sério, e transformar isso em oração, e jejum, e madrugada com Deus, e rosto no pó, porque eu descobri algo que eu não estava vendo pela soberba da minha carne. Mas eu saio do culto e digo: amanhã o cheque vai cair. Eu já pedi perdão. E aí o que acontece? Ouvintes esquecidos, vem as aves do céu e tira aquela palavra. E aí eu me volto preocupado com os efeitos do afastamento, porque desde a queda, problemas de espinhos e cardos, a falta de recursos, problemas na saúde, problemas com os vizinhos. Aí eu começo a pensar nos efeitos da queda e esqueço do tratamento da alma. E aí o que acontece, irmão? A ferida que você não trata, além de não sarar, ela se alastra, só que silenciosa. E aquele relacionamento com a Beth que eu não tratei, cada vez eu fico mais antipatizado. Aí daqui a pouco a voz dela me irrita. Já pensou? Então, quer dizer, eu estou numa derrocada, o meu coração está sujo, eu tenho essa pendência, eu não estou salvo, estou dentro da igreja com dons, pregando, indo para o inferno. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 12, fala: cuidado que o Senhor não pegue você despreparado. Que você vai pensar que vai encontrar um rei e vai encontrar um juiz. Você vai ver o semblante dele esperando o que, amados? Então Paulo usa uma analogia dele visitar Coríntios, que estava desobedecendo por 3 vezes, com a volta do Senhor Jesus, que vai nos ver. 2 Coríntios capítulo 12. Tá? E ele fala sobre isso, irmãos, a partir do versículo 19, tá? 2 Coríntios 12, 19. Há muito pensais que nós estamos desculpando convosco. Eles pensam que Paulo estava fraco, se desculpando. Paulo: não, estou falando sério, não estou brincando não. Estou na unção e direção do Espírito Santo. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, amados, para a vossa edificação. Temo. O que é temer, irmãos? Eu desconfio, eu estou achando, olha, não gostaria, mas eu temo. O meu receio é este: pois que indo ter convosco, não vos encontre na forma que eu vos quero. Aqui é Cristo falando, mas é Paulo falando, mas é Cristo falando. Porque Paulo ia visitar Corinto, mas Cristo está chegando. Cristo está chegando. Eu temo que não vos encontre da forma que quero, e que também vocês me achem diferente do que vocês esperam. Vocês esperam Paulo mansinho, e vai vir um Paulo dizendo para vocês que vocês estão reprovados. Olha, por quê? Por quê, meus irmãos? Eu vou encontrar entre vocês o quê? Contendas, invejas, iras, disputas, pessoas destratando umas às outras, ofendendo umas às outras, invejando umas às outras, brigando umas com as outras, com intriga, com orgulho e com tumultos. Receio que indo outra vez, oh meu Deus, me humilhe no meio de vocês, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram. O pior de tudo não é que pecaram, que todo pecado tem perdão, é ou não é, Helena? Pecaram e não se
arrependeram. Forte isso, né, irmãos? Vamos ver Efésios 4, por gentileza. Isso é, a carta não foi escrita para o mundo, tá, amados? Jesus diz: bem-aventurado daquele que ouvir, achar o quê, irmão? Evangelizando, orando, perdoando, intercedendo. Que eu não chegue e pegue vocês distraídos com as coisas deste mundo, bebendo e comendo com as músicas do mundo, com os futebol da vida, com os filmes de terror. Que eu não pegue vocês assim, magoados, misturados com o pecado, porque vai ser uma grande surpresa que o lugar de vocês, mornos, será junto com o fogo de enxofre com os hipócritas. Quanta gente, irmão. Sou gospel, eu falo em línguas, Deus está me abençoando, mas estão totalmente, as vestes não estão limpas, o azeite não está transportando. Mas Deus é bom, Deus é amor, não me julgue. Pare, pastor, você é muito salgado, você é muito fanático. Disseram isso de Elias, mas foi o único que escapou da sua geração. Disseram isso de Paulo, mas foi o único que escapou da sua geração. Ou é ou não é. O humor de Deus vai vomitar, então que nós possamos nos arrepender de fato. O grande problema é que às vezes, irmãos, no decurso da nossa vida, várias vezes Deus tenta tratar algo e a nossa carne trabalha para nós esquecermos. O trabalho do Espírito é mostrar a ferida e o horror da carne, né, Rosa? A soberba da carne é esqueça. Não estou ouvindo nada. E aí o tempo está passando e nós não vemos mudança nos resultados. E começamos a decepcionar, porque o evangelho não funciona, porque Deus não me ouve, porque as coisas não acontecem. Aí nós começamos a pensar que o problema está com Deus, quando na verdade Deus está mostrando aonde Ele precisa tratar a nossa fé, para que a nossa fé brote, porque ali está o foco infeccioso da nossa fé. A nossa fé está infeccionada, mirrada, e Ele falou: vamos tratar isso aqui que a tua fé vai ficar vitaminada. E nós dissemos: Senhor, por que minha fé não funciona? Por que essa bênção não acontece? Por que aquele mal não sai? Por que isso? E nós esquecemos de áreas, não debaixo de culpa, como filhos amados, tá, irmãos? Não é debaixo de culpa e de fanatismo e desespero. Porque você ouve uma palavra e se sente, nem você salvo. Não é, você não ouviu a palavra direito. O sangue de Jesus é maior que o seu pecado. Então, o extremo é ouvir uma palavra e sair daqui dizendo: para mim não tem mais jeito. Esse é o capeta, pegou, e quando você ouvir a mensagem, falou junto. Porque essa mensagem não é para te derrubar, é para te edificar. Se eu ouvir uma palavra dessa e dizer: quer saber uma coisa? Eu não valho nada, para mim o evangelho não funciona, eu não consigo, e larga tudo. Se o capeta tiver no ouvido uma pessoa ouvindo uma mensagem dessa, ele desiste do evangelho. Ou o outro lado é: não, graças a Deus, pastor, eu amo todo mundo, meu coração é maravilhoso, graças a Deus não tem problema. É o outro extremo. A moderação, irmão, vamos lá, Espírito Santo, som do meu coração e vê se é em mim. Amém? Efésios 4 não foi escrito para o mundo. Não foi escrito para o mundo, foi escrito para nós, né, amados? Veja só o que ele diz ali, para nós não darmos lugar ao diabo. Por que ele diz isso? Porque isso é possível, amém, amados? Ele diz no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E como é que se dá lugar ao diabo? Ele está falando a partir do versículo 25. Veja lá, a partir do versículo 25, ele fala como é que é dar lugar ao diabo na igreja sem perceber. A pessoa está na igreja, mas não está percebendo, está dando lugar ao diabo. Está ouvindo o evangelho e dando lugar ao diabo. Vamos lá? Portanto, deixando a mentira. Irmãos, o que tem de cristãos mentirosos, que aumenta, que inventa, que diz as coisas mais ou menos como foi, mas não é aquilo que foi. Isso é mentira. Sabe? A mentira é tudo que não é verdade, é mentira. Maquiar uma informação, aumentar ou diminuir, isso é mentira. Isso custará a tua eternidade no inferno. Deus, meias verdades são mentiras completas. A mentira, às vezes até na interpretação, a pessoa está tanto com a mentira que ela interpreta. Você pode ver com a pessoa, quando ela está com a mentira, ela interpreta as coisas erradas. Ela olha para a Rosa está com tá com ódio de mim. Às vezes a Rosa não está. Nós estamos com ódio de alguém. E aí nós começamos a interpretar mentirosamente e espalhamos. Por exemplo, o Geraldo está secão, ele não me cumprimentou, ele está com ódio de mim, Rosana. Já difamei o Geraldo, ele não está com ódio, estava com a correu para lá e para cá, foi mexer, colocar algo no banheiro lá e não pôde me cumprimentar. Mas quando eu ando na mentira, eu vou ver de forma mentirosa. Aí eu vou ver antipatia nas pessoas, eu vou ver desprezo nas pessoas, eu vou ver ódio nas pessoas. Então nós precisamos dizer: Senhor, me ajuda, põe o teu colírio, para que eu interprete as coisas como elas realmente são, porque eu posso estar mentindo.
Eu posso estar dizendo algo que não é e dizer algo que não é, o que, irmãos? É mentira. Então, há pessoas, irmãos, que têm arranca-rabo com todo mundo e o problema é todo mundo. Não tem paz com ninguém e ninguém presta no seu bairro, na sua família, na sua igreja. Problemas com todo mundo. Isso é mentira. Porque Deus nos deu o Espírito Santo da paz para termos comunhão. A Bíblia diz: nós sabemos que estamos no Pai, porque temos comunhão com os outros. A nossa comunhão com o Pai, é claro que existem pessoas que não querem comunhão conosco, mas isso não é nosso, porque Jesus disse: ô Judas, por que você veio, meu amigo? Se há um problema de relacionamento, irmão, pessoa comigo. Tem um monte de pessoas que não gostam de mim, que não querem ter relacionamento comigo, que me odeiam, mas se vierem a mim, eu converso com elas normalmente. Eu, graças a Deus, coloco minha cabeça no travesseiro. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu oro, jejuo e intercedo para as pessoas. Não quero ter intimidade com elas porque não temos afinidade. Isso não seria bom para elas. Mas eu as amo. Amo a alma delas, amém? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Hoje vivemos num mundo que não sabemos dizer não. Dizemos sim para agradar a pessoa. Tá bom, Rosana, eu vou e não vou. Isso aqui vai para o inferno, irmão. Se ensinam não, o que passar disso é do diabo. Eu não sei dizer não, eu não sei desagradar ninguém, eu quero ser legal com todo mundo. Você tem amor de homem, isso é pecado. Há momentos que vai ter que dizer: você está errado, irmã, e Deus quer que você diga a verdade com amor, mas você não pode ser legalzinho, mais legalzinho que Deus. Você tem que ser sincero, senão você vai para o inferno. Isso custará a eternidade. E hoje, por ter amor de homens, ficamos pisando em ovos. Sabe, Jesus não era assim. Jesus é nosso modelo. Aqui diz, olha, fale a verdade cada um com o seu próximo. Ficou legal? Olha, irmã, aquela outra camisa ficou melhor. Eu não vou mentir para você, não ficou legal, não ficou bonita, não. Irmã, a mulher mais feia do mundo lá no Facebook. Que lindona, lindona coisa nenhuma, está sendo generosa. Não é lindona, não. Tá legal, não tá feia, não. Mas agora, não minta, irmão, para agradar as pessoas. Eu sei que é difícil, mas não precisa mentir, aumentar. Ai, como você está linda nessa foto. Não está. Cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E, irmãos, e uma mentira não vem sozinha, hein? Uma mentira para parte para outra. Um elogio numa foto que você não está achando bonito, que você disse que está bonito, aquilo ali vai abrir para outra mentira. Para outra e para outra. Então toma cuidado com isso aí. Essa cortesia aí te custará a eternidade no inferno. Mas são mentirinhas agradáveis, mentirinhas para edificar, mentirinhas para abençoar, mentirinhas brancas. Eu não venho com essa, não. A gente pensa, irmão, que pode dar lugar ao diabo e não acontecer nada. A gente se mistura com a mentira, a gente se mescla com a mentira e não acontece nada. Não acontece nada. Põe a mão na cabeça do Rottweiler, na boca do Rottweiler, não acontece nada. O diabo é como um leão, irmão. Dá lugar para o inimigo para ver se ele não detona a tua fé, não te dá pesadelo, te taca doença, te atrapalha o teu trabalho, mexe com a tua família. Irmãos, aqui está falando. É que não temos muito tempo, né? Mas só uma pincelada. Porque a palavra de Deus, ela é como espelho, ela desperta áreas que nós não estamos percebendo. Às vezes não é por maldade, irmãos, é o automático da vida. A gente começa a reagir de uma maneira repetitiva, sem perceber e refletir. Porque um dos grandes males hoje é que não refletimos acerca dos nossos pensamentos. A gente age de uma forma repetitiva, nem analisa como que está sendo, né? A Bíblia diz: irai-vos, não pequeis. Então, quando você ficar chateado, resolve isso logo, cobre com sangue. Senhor, tem misericórdia, essa ira é justa, essa pessoa errou mesmo, mas agora já está fermentando aqui. A Bíblia diz: não se põe o sol, não deixe que isso passe para amanhã. A tua ira deve durar pouco, entendeu? Diante de Deus, existe a ira justa, que a pessoa fez um mal, tem que pagar, né? A ira justa, por exemplo, roubou o país, que seja abençoado. Não, que se arrependa, que se converta. Existe a ira justa. Existe a ira justa, aquele estuprador tem que ser preso. É uma ira justa. Só que não pode ser um ódio. E é uma linha muito tênue entre ira e ódio. Por isso que a Bíblia diz: sol se pôs, esqueça o que passou. Cobre com o sangue, coloca na mão do Senhor.
a vingança pertence a Deus, Ele fará a vingança. Se a pessoa não se arrepender, ela vai pagar. Vai escapar da justiça do homem, vai escapar ileso, mas não de Deus, porque de Deus não escapa, a justiça de Deus é infalível. Então que ele se arrependa, é melhor do que ir para o inferno, né? Irai-vos e não pequeis. O que tem de gente aqui, irmão? O sol já se pôs, já 10, 20 dias, olha lá. Não deixe o sol se pôr, não deixe o dia passar sem você ter resolvido isso diante de Deus. E aí eu digo, Orides, há 15 dias atrás, irmão, você está 15 dias na mão do capeta. Olha, Beth, há 15 dias atrás você me falou algo que eu fiquei tão chateado. Por que eu não falei isso com você 15 dias atrás? Faz 15 dias que eu estou na mão do capeta. Só que nós fazemos assim, a Bíblia diz assim, você pode resolver diante de Deus? Resolva diante de Deus. Você não consegue porque foi demais. Foi demais o que você me fez, Orides. Eu tentei conversar com Deus, mas não dá. Não dá. Vai lá e fala com a Orides. Orides, o que você fez me chateou, me magoou. Fala com a pessoa na cara. Ela disse, se a pessoa se arrepender, você tem um amigo. Se ele não se arrepender, pelo menos você desabafou e ele está sabendo que você está chateado com ele. Agora, a pessoa não sabe que eu estou chateado. Eu estou chateado com a Rosana? A Rosana não sabe. Quem sabe é o Geraldo, é a Natália, é a Beth, é a Aurida. Todo mundo que não precisava saber do meu fel, Hebreus 12, 14, que diz, quando eu fizer isto, os meus pecados estão retidos. O que diz lá em Hebreus 12, 14? E a graça não funcionará na minha vida. Tem algo que consegue bloquear a graça. Tem algo que consegue bloquear a graça. Hebreus 12, 14. Se eu estiver chateado com alguém e não falar com aquela pessoa e falar com outras pessoas a respeito daquilo. A Bíblia diz Hebreus 12, 14 que diz: a graça não funcionará. A paz com todos. E a santificação de ninguém verá o Senhor, que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine por ela e que sejam privados da graça de Deus. Privado da graça de Deus significa que você vai orar pelo irmão, ele não vai receber. Você vai jejuar pelo irmão, vai impor a mão no irmão, não vai acontecer. Enquanto ele não chamar aquilo de pecado diante de Deus e não tomar uma atitude correspondente. Forte isso, né, irmãos? Ninguém tropeça numa montanha, a gente tropeça numa pedrinha. Agora, não podemos ser radicais, chiitas. Estamos chamando isso de pecado. Durante todo o processo, estamos perdoados. No momento que eu estiver chateado com o Guilherme e dizer, Deus, isso é pecado, eu não vou morrer de amores no outro dia, mas já é que não tenho. Olha só, no momento em que eu disser isso é pecado, o Senhor já não vai computar aquilo. Não vai computar aquilo, ele já me defende. E a partir daí, Deus se torna responsável em mudar aquele sentimento. E se demorar 5 anos para restaurar a comunhão, eu subo. Porque eu entreguei ao Senhor, chamei aquele pecado, continuo orando e continuo jejuando. Deus está tratando aquilo. Agora, se eu interromper o processo e ficar chateado com ele e não tratar isto, Deus diz que isso priva da graça. Então a Bíblia diz claramente em 1 Coríntios 11, 31, e quando eu chamo pecado de pecado, Deus não computa aquele pecado. Então, se eu estou chamando esse pecado, estou tratando com oração, com jejum, não de forma descuidada, eu estou chateado mesmo, eu odeio aquela pessoa mesmo, eu não gosto da cara. Não, se eu estou chamando isso de pecado, estou orando, estou jejuando, estou madrugando com Deus, estou colocando isso em oração, estou pedindo, irmão, unge com óleo aqui, que hoje eu estou com vontade de avançar no pescoço daquela pessoa. Se eu estou tratando isso, Deus terá misericórdia de mim, né? Em nome de Jesus. Sim, pastor. Quando a palavra diz em Provérbios, repreenda o sábio, ele vai te amar e o tolo vai te odiar. Você chegar para se consertar com alguém que está na esfera da carne e achando que ela está certa, aí nessa condição. Sim, pastor, na verdade, quando nós estamos no Espírito, no temor do Senhor, não há regras. Há dias que nós vamos se calar, há dias que nós vamos interceder, há dias que nós vamos conversar, mas a Bíblia diz, não levarás pecado por causa do teu irmão. Então, se a Natália estiver chateada comigo, eu estou na carne, e ela orou diante de Deus, e diz, Deus, a Bíblia diz, se tiver algo com o teu irmão, vá lá e fala com ele, mas ele está na carne e não vai te ouvir, não importa, se é ele com Deus, eu não vou levar pecado por causa dele, eu não vou ficar sem dormir por causa dele. A Natália vai chegar e vai dizer, pastor Carlinhos, aquilo que você fez me chateou muito, me deixou muito triste, e eu vou ficar furioso, o que você está falando? Está pegando com o Espírito Santo? Pode provejar, pastor Carlinhos, pode escumar, pode gritar, eu estou falando aqui porque Deus tocou no meu coração, e não se importe que a pessoa vai ficar subindo pelas paredes, o problema é dela,
Se Deus disse, agora é tudo pelo Espírito. Há momentos que Deus vai dizer, não fale. Há momentos que Deus vai dizer, se cale. Mas há um momento que você está morrendo, que você já orou, já jejuou, aquilo ali está te fazendo mal, está estragando a tua saúde, o tempo está passando, a pessoa continua dando risada. Quer saber uma coisa? Eu não vou levar pecado por causa do meu irmão, não. Chega, acabou. Agora eu vou lá conversar com essa pessoa. Eu vou lá conversar com essa pessoa. Por quê? Porque eu já orei, já tentei diante de Deus, essa é a minha fraqueza, a pessoa não se toca, não se manca, e eu estou aqui sofrendo, eu preciso conversar. Olha, irmão, quero dizer o seguinte, desde tal dia, desde aquele incidente, tem me atrapalhado muito minha vida espiritual. Eu quero orar, que nós dois aqui ligar, que Deus tenha misericórdia, porque esse incidente talvez você fez comigo, ou possa estar fazendo com outras pessoas, você vigia. Porque isso me feriu, isso me fez mal, isso me deixou para baixo, isso foi injusto, isso diante de Deus eu tenho orado e não tenho conseguido resolver, porque isso tem me afetado até meu sono. Irmãos, isso é necessário às vezes, mas não, que vão pensar de mim, eu sou evangélico, eu não tenho mágoa de ninguém, e aí vai ficar na mão do capeta, porque se você consegue resolver diante de Deus, beleza? Consegue resolver diante dos irmãos com unção, com óleo, com pastor, com conselheiro, beleza? Não conseguiu, a coisa está pior, já orou, não saiu, já tem que conversar com a pessoa. A Bíblia diz, não levará pecado por causa do teu irmão. E Jesus, ele falava quando tinha que falar. Fariseus são hipócritas, são fingidos. Aquilo não dava, eu tenho que falar isso aqui. Tem coisa que ele tem que falar, tem coisa que ele tem que calar, tem coisa que a gente tem que sofrer, tem coisa que a gente tem que perdoar, mas tem coisa que para o bem da pessoa, se você se calar, vai fazer com outro, vai fazer com outro, vai fazer com outro. Tem coisa que você tem que falar, porque a pessoa tem que acordar. E se você não falar, você não está fazendo um bem. Você não está fazendo um bem não falando, você está fazendo um bem falando com ela. E se ela não ouvir, o problema é dela. E se ela ficar brava, o problema é dela. Deus vai pegar ela, porque você está falando a verdade com amor. Agora, não vai ser um carrasco lá, gritar e ofender a pessoa e depois dizer, foi o Espírito Santo que mandou, porque eu estou disse falando a verdade com amor. Você não está bem? Pelo menos seja educado, cortês. Isso é o mínimo que a sociedade aí, para trabalhar no secular, tem que ser pelo menos cortês, saber falar. Não seja grosseiro, não seja cavalo, não seja escarnecedor que vai falar dando risada na cara da pessoa. Fale com amor, fale com respeito, ame a alma da pessoa. Para ajudar a alma da pessoa, às vezes você vai ter que falar. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Isso é dar lugar ao diabo. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para acudir os necessitados. Então não é só parar de roubar, não. É se dar lugar ao diabo e não ajudar os necessitados. A gente fica em cima do muro aqui, ô Sandro. A Bíblia, no Novo Testamento, vai muito além dos 10 mandamentos. O 10 mandamentos diz, não furtarás. O novo vai ser, não furte, trabalhe, sobre dinheiro para ajudar os outros. Olha, o que ele está falando aqui é, pare de fazer o mal e comece a fazer o bem. Tem gente que vai assim, graças a Deus eu não furto. Tá, mas você não está fazendo o bem, não está ajudando o órfão, a viúva, a obra missionária, você está dando lugar ao diabo. Porque não está fazendo aquilo, mas também não está fazendo aquilo. Não está fazendo o mal, mas também não está fazendo o bem. E aquele que não faz o bem, peca. Não estou dizendo você tirar o teu dinheiro e dar para a igreja. Não estou dizendo isso não, irmão. Você sabe que não é essa a minha motivação. Eu estou dizendo da avareza. É isso que eu estou falando. A avareza é a idolatria. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, para que sobre para ajudar o necessitado, o órfão, a viúva, a obra missionária. Está aqui na palavra. Se não sobra de Senhor, eu quero cumprir esse mandamento aqui. Ô maravilha, ô que pedido maravilhoso. O Senhor me ajuda a cumprir esse mandamento aqui. Eu tenho que sobrar dinheiro na minha vida para me ajudar o órfão, a viúva, a missionária. Senhor, eu não quero ficar em falta contigo. Eu tenho que sobrar dinheiro. Está aqui, ó. Em 2 Coríntios 9:8 diz que sobrará dinheiro sempre para toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. E 2 Coríntios 8:9 diz que Jesus se fez pobre para que nós sejamos prósperos. Está lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí vem as piadinhas, conversinhas, fofoquinhas. Não saia da vossa boca numa palavra torpe. O que significa isso? Dar lugar ao diabo. Tem gente, irmão, que a boca dele é torpe. E depois a palavra de Deus vai ter poder se a palavra da pessoa é torpe? Não. Pode de uma fonte de água amargosa ser água doce? Como é que Deus vai operar através de uma boca torpe, que não tem credibilidade? Não tem como. Então, sempre tomar muito cuidado com o nosso testemunho para não sermos censurados. Uma vida lá fora e uma vida na igreja.
Na igreja prega a palavra, lá fora conta piada suja. Ué, como pode? E se unicamente, o que está dizendo ali unicamente? Unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita a graça. Não é só falar, não, tem que ter unção na tua voz e transmitir graça, porque você não pode dizer o nome de Deus em vão. Ô, Orides, seja curado em nome de Jesus. Se eu não transmitir graça e a Orides não for curada, eu estou dando lugar ao diabo. Isso é dar lugar ao diabo. Tem que ter unção na tua vida. Tem que ter fruto e eficácia. A árvore que não tem fruto perde da maldição. Hoje está sendo esquartejamento, né, Beth? Mas é bom isso aí, né? A carne... Estava falando para a Michele, tinha um filme que o cara era de metal e conforme ele caía no chão assim, explodia, aí ele ficava parado por um tempo, lá chamado Exterminador do Futuro. Mas com o tempo ele ia se recompondo ali, aquele líquido ia se recompondo, esfriando e formava o corpo de novo e ele voltava para matar ele, né? E aí tirava ele se tacava no fogo, ele derretia, depois ele voltava. Então isso é a nossa carne, irmão. Você sai do culto, a carne está lá embaixo dos seus pés, daqui a pouco ela começa de novo a arranhetar e a querer e tal, e leva uma no lombo de novo e cai de novo. É uma guerra, o exterminador do futuro. Então o que nós estamos vendo aqui, transmita graça e não entristeçais o Espírito Santo. Como é que se entristece o Espírito Santo, Guilherme? Está ali, ó, no 31. Amargura, cólera, ira. Tem gente que parece um cavalo, grosso, estúpido. Se entristece o Espírito Santo. Blasfêmia. Tem gente que a boca dele, de 10 palavras, 11 é palavrão. Blasfêmias. E bem assim toda malícia. Tá vendo? Isso é lugar do diabo. Tem gente que pode passar alguém que tem que olhar à frente, passou, agora vou olhar atrás, entendeu? Isso aí é malícia. Olhar libidinoso, cheio de malícia, cheio de impureza, na internet, pornografia pela internet, isso aí dá lugar ao diabo. Antes sejam um com os outros bondosos, benignos, compassivos, cheios de compaixão, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí continua esse texto. Hoje nós separamos em capítulo, mas a Bíblia não é separada em capítulo. Você pode ver que os 5 ali continuam o mesmo assunto.